E a gente traz agora mais um caso envolvendo o ministro do Supremo interferindo aí numa decisão da CPMI, no caso o ministro Flávio Dino, que suspendeu a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresária Roberta Luxinger. Roberta é investigada pela CPMI do INSS e apontada como amiga do Lulinha, filho do presidente Lula. A decisão atendeu parcialmente a um pedido da defesa da empresária. Segundo Dino, a comissão aprovou a medida em votação conjunta de 87 requerimentos, o que para o ministro não respeita a necessidade de análise individual de cada pedido. O ministro afirmou que mesmo com poderes de investigação semelhantes aos da Justiça, as CPIs devem respeitar as garantias constitucionais. Por isso, entendeu que a quebra de sigilo não pode ser aprovada em bloco, sem fundamentação específica para cada caso. A decisão suspende apenas a quebra de sigilo de Roberta Luxinger. Mas a defesa de Lulinha pode fazer um pedido semelhante ao Supremo com base no mesmo entendimento. Dino também afirmou que a CPMI pode refazer a votação desde que analise cada requerimento de forma individual. A decisão ainda será analisada pelo plenário do Supremo. E agora à tarde, o presidente da comissão, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, afirmou estar preocupado com a decisão do ministro Flávio Dino. Senhores, eu recebo com profunda indignação e enorme preocupação institucional a decisão liminar proferida pelo ministro Flávio Dino, que suspende os efeitos da quebra de sigilo aprovada pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS. Essa decisão ocorre após o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, ter analisado formalmente os questionamentos levantados e concluído de forma expressa que a votação realizada na CPMI respeitou integralmente o regimento e a Constituição brasileira. Ou seja, a própria presidência do Congresso reconheceu a legalidade do procedimento e manteve a decisão soberana da comissão. Bom, já o relator, Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, afirmou que ficou indignado com a decisão de Flávio Dino. Olha, todos nós estamos indignados por conta de uma decisão monocrática e atípica. A CPMI é uma instância constitucional de investigação. Nós estamos apurando fatos gravíssimos. Essa decisão dá uma blindagem nessas pessoas investigadas. Eu acho que, no momento, o Brasil não está vivendo uma fase institucional normal. Há uma sobreposição do Supremo Tribunal Federal sobre o Congresso Nacional. O presidente Alcolumbre ontem declarou a validade da votação. Todos os requerimentos foram devidamente fundamentados e os parlamentares tiveram acesso. Foi uma votação em bloco permitida regimentalmente, a pedido do governo. E aí vem o ministro Dino com essa interferência atípica e termina blindando uma investigada e deixando a porta aberta para todos os demais pedirem uma extensão da liminar que ele concedeu. Pois é, Ana, mais uma decisão aí do Supremo Tribunal Federal, agora do ministro Flávio Dino, interferindo numa decisão da CPMI do INSS. No caso da Roberta Luxinger, a empresária que, segundo as investigações, segundo a Polícia Federal, ela receberia, aquele valor e transferiria o valor da mesada para o seu amigo Lulinha. Essa é uma linha investigativa da Polícia Federal, por isso tão importante a quebra de sigilo para seguir o rastro do dinheiro que agora foi suspensa pelo ministro Flávio Dino. Ô, Paula, perdoe-me, eu estava rindo por causa disso aqui, ó. Segundo Dino, a comissão aprovou a medida em votação conjunta de 87 requerimentos, o que para o ministro não respeita a necessidade de análise individual, de individualização. O Flávio Dino, que julgou tudo relacionado ao 8 de janeiro em blocos, em lotes, que ajudou a mandar gente inocente para a prisão, como lotes de animais fechados num container, é o lote 5, é o lote 8, é o núcleo 1, é o núcleo 2.
Agora, o ministro afirmou que, mesmo com poderes de investigação semelhantes aos da Justiça, as CPIs devem respeitar as garantias constitucionais. É para dar risada, Paula. É para dar risada. Nós estamos há quantos anos vivendo sob a ditadura da não individualização? Ah, você estava com ele, você cometeu o mesmo crime. Ah, você vai ser, você se encontrou com ele, você vai ser denunciado pela PGR nesse núcleo. Nós tivemos um padre que estava rezando pelo Brasil no núcleo jurista, no núcleo de advogados do tal golpe que nunca aconteceu. E agora esse Flávio Dino vem falar de respeitar a necessidade de análise individual. Eles acham que nós somos idiotas, só pode ser. É isso, Marcília. Explica também para a nossa audiência essa questão regimental, que às vezes é meio complexa aí da Câmara, né? E do Senado tem uma discussão e uma divergência, mas a decisão do ministro Flávio Dino, ela suspende a aprovação em bloco dos 87 requerimentos, portanto, isso pode também atingir a quebra de sigilo do Lulinha, por exemplo, e de todos os demais requerimentos que foram aprovados naquela sessão? Porque a sessão aprovou a quebra de sigilo em bloco. Isso não é irregular. É um erro do Dino dizer que é irregular, um erro jurídico, né? E ele sabe disso, mas tudo bem. Então, foi feito em bloco a ordem de quebra de sigilo na CPI, tá? Na CPMI. Muito bem. O que o Dino fez agora foi suspender o requerimento. O requerimento foi feito em bloco, a suspensão foi feita, portanto, do bloco requerido. Então, a decisão, a quebra de sigilo do Lulinha está no meio desse bloco. Quem fez o pedido foi a Roberta, de fato, e ele respondeu à quebra de sigilo da Roberta, mas a quebra de sigilo da Roberta está dentro de um bloco, foi feito em bloco, e aí a suspensão pode, sim, do ponto de vista formal, atingir o Lulinha. Se o Dino não quis fazer isso, enfim, aí é outra história. Mas a defesa, enfim, falou que vai pedir a extensão, a defesa do Lulinha, né? Falou que vai pedir a extensão ao caso dele. E do ponto de vista formal, jurídico, é isso mesmo que dá a entender a decisão do Dino. Mas só para entender, Piotr, a divergência é que o Marcília falou que a CPMI tem condições, tem legitimidade para requerer a quebra de sigilo em bloco, fazer esse requerimento. Tanto pode que é comum e mais que comum. Apesar de ser comum, eles decidem se vão votar ou não em bloco. Ou seja, há um processo regimental dentro de uma comissão parlamentar de inquérito em que tudo para decidir primeiro, eles decidem se vão fazer daquela maneira. Ou seja, votaram a decisão. Normalmente é individual, tá? Quando você tem casos mais espinhosos ou nomes assim mais importantes. Mas aí o que foi? O governo aceitou os governistas que defendem o Lulinha e todos os envolvidos no escândalo de desvio de dinheiro dos aposentados, nessa CPI do INSS, eles acharam que se votasse em bloco algum nome que incomodasse a oposição, então a gente rejeita tudo. Na verdade, é um risco quando você vota em bloco, porque por um nome, um grupo inteiro pode não dar um voto que pode mudar o resultado da eleição, ou seja, o resultado dessa eleição. Na verdade, o governo apostou nisso e apostou errado e não tinha gente. E a oposição não estava com nenhum problema, pode quebrar o sigilo de todo mundo, sobretudo do Lulinha, da Roberta Luxinger, né, que é amiga do Lulinha e tudo mais. Mas isso dentro de uma CPI é absolutamente normal e é regimental porque eles decidem antes. A decisão de fazer em bloco foi aprovada anteriormente, ou seja, não é um artifício incomum, muito pelo contrário. Isso existe em CPI, até porque para ganhar tempo. Se você for votar um por um e com cada um pede a palavra, o trabalho da CPI não acaba. Então você tem um grupo de investigados numa veia de investigação, né, num campo de investigação, todos eles estão relacionados a um ponto, você coloca e pergunta para todos os parlamentares, vamos votar todo esse grupo em bloco? Sim ou não? Ah, não, tira esse nome, não, ninguém pediu para tirar nada, vamos votar em bloco. Foi uma manobra política do governo que deu errado. A oposição não tinha nada a ver porque não tinha nenhum problema em quebrar sigilo de quem quer que seja, ganhou e agora estão buscando na justiça. A leitura do Dino
é tão equivocada e é tão falaciosa de que não, a CPI tem os mesmos poderes da justiça, semelhantes à justiça, mas tem que garantir as liberdades e os direitos constitucionais. A Ana já foi nesse ponto ao escancarar o que foi, por exemplo, o que a primeira turma, que o Dino faz parte, fez com todas aquelas pessoas do 8 de janeiro. Bom, mas eu não vou nesse ponto, que a Ana já foi com muita precisão. Eu estou dizendo aqui que, especificamente, ele está ignorando. E outra, a CPI decide. A CPI decide, tudo que uma CPI decide, ela não apena as pessoas, ela não determina a pena. Ela só pode mandar prender, obviamente, e faz no relatório final quem deve ser indiciado, e a decisão depois é da Justiça. Ou seja, se a Justiça vir algum problema lá, nesse processo de investigação, tudo bem, pode se anular, pode decidir no sentido contrário. Porque a Comissão Parlamentar de Inquérito é uma investigação do Parlamento. O Parlamento tem liberdades diferentes. Se a gente atender ao que pede o Flávio Dino aqui, se esse entendimento passar a valer, eu tenho que eliminar, eu tenho que, por exemplo, eu tenho que derrubar todas as decisões de várias CPIs na história do país. Ou seja, é completamente absurdo o negócio. Sabe aquela coisa de manobra? Vamos buscar alguma coisa que permita, tá? E aí você coloca esse verniz de proteção constitucional. O Supremo agora virou garantista, até outro dia era persecutório. Contra a direita é persecutório, manda prender, arrebentar e segue a vida. Agora não, é garantista, vamos nos preocupar com isso, aquele ponto. Sabe, é uma tentativa de arrebentar, é uma intromissão do Poder Judiciário na prerrogativa de CPI, de Comissão Parlamentar de Inquérito do Congresso Nacional. É uma intromissão nas prerrogativas de outro poder. E, claro, está notoriamente querendo derrubar uma investigação que está revelando quem roubou dinheiro de aposentado. Aliás, um dos crimes mais vagabundos que eu já pude noticiar aos 34, 35 anos de jornalismo. Roubar aposentado não dá, né? Só para trazer uma atualização, a defesa do Lulinha já pediu para estender os efeitos da decisão do Flávio Dino da Roberta Luxinger para ele também. Essa é a questão. Eles fizeram um requerimento em bloco. E aí o Dino suspende o requerimento. Quer dizer, o Lulinha está no meio desse bolo. Quer dizer, se o Dino não quis suspender a quebra de sigilo do Lulinha, o que, enfim, cada um acredita no que quiser, acabou suspendendo. Indiretamente. Caute, rapidamente? Não, só para dizer, é uma decisão que fede desespero a 1 quilômetro, porque eles estão tentando ganhar tempo o máximo possível, relembrando que já há outro pedido com Mendonça de quebra de sigilo, ou seja, somente estão tentando puxar isso no máximo possível para as calendas gregas, torcendo para que passe a eleição, porque se abrir a conta do Lulinha, o tanto de corrupção que vai aparecer nesses documentos é capaz não só de derrubar o governo, mas de decretar já como vai ser a eleição nesse ano. E deveria também ficar com Mendonça, não com Dino. Entre outras coisas. Outra coisa que ele é um evento também deste processo. Sim, foi um gesto igual ao do Gilmar. Isso, gente. Deixa eu passar a bola para a Ana, que tem atualizações sobre o conflito no Oriente Médio. Diga, Ana. Não, Paula, na verdade é que o breaking news é que o Senado americano acaba de votar a favor do presidente Donald Trump e do secretário de guerra, Pete Hegseth, porque a resolução sobre poderes de guerra dos democratas colocou para votação no Senado para que as operações militares da Operação Fúria Épica, que elas fossem cessadas. Mas até agora a votação é 47-52 para os republicanos e a resolução está a caminho de ser rejeitada no Senado dos Estados Unidos, dando, assim, continuidade para o secretário de guerra, seus generais e Donald Trump de continuar essas operações militares no Oriente Médio. Acabou de sair essa notícia.